Muito bem, bom dia. Estaremos resolvendo os exercícios de arranjo simples, né, que foram passados. A gente vai começar aqui pelo 25. São exercícios de aplicação da fórmula de arranjo. Vamos para cá. Vamos lembrar o que é arranjo. O arranjo é um agrupamento de elementos, né? Então, eu tenho uma quantidade de elementos e quero fazer agrupamentos com esses elementos. Só que a ordem importa. Eu não tenho 10 pessoas ou 10 pilotos, por exemplo, e quero fazer o pódio de primeiro, segundo e terceiro. De quantas maneiras diferentes eu consigo fazer isso? Então, a gente vai ver que sempre tem que ser distintos e a ordem vai importar para a gente, tá ok? Então, o arranjo, né, a fórmula de arranjo é N tomados de P em P. A fórmula é N fatorial dividido por N menos P. N menos P. Pela diferença deles. Dividido por quê? Por conta das repetições, né? A gente não quer as repetições. N, para a gente, é o total de elementos. Então, tenho 10 pessoas, 10 estudantes, né? Para fazer agrupamentos, eu tenho 10 jogadores para fazer agrupamentos, quero fazer com 10 jogadores duplas, trios, quartetos e assim por diante. Então, número total, N é o meu número total de elementos. Deixa eu ver aqui. E o meu P é que tipo de agrupamento eu vou fazer, tá? Então, é meu agrupamento. Vai ser de 2 em 2, de 3 em 3, de 10 em 10, quantos sejam, tá bom? Deixa eu tirar ele para lá. Vou colocar aqui embaixo. Então, eu sei que eu preciso pegar o total de elementos e fazer esse agrupamento, mas de que maneira? Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, o item A. Ele quer um agrupamento, né, um arranjo de 4 tomados 2 a 2. Essa é a nossa fala. O que é esse 4, 2 a 2? Por exemplo, são 4 alunos para fazer duplas. Então, eu tenho 4 alunos, então tem a Luana, a Jaine, a Jéssica e a Mariana. E quero fazer duplas. Quantas duplas eu consigo formar? Eu tenho que lembrar que arranjo nada mais é do que o meu princípio fundamental da contagem, tá? Nosso princípio multiplicativo. Então, é a mesma coisa. Se eu montasse os quadrinhos, quantas pessoas eu posso colocar no primeiro quadrinho? 4. Quantas sobram para o segundo? 3. E a gente vai ver que dá 12. Aqui a gente está fazendo a aplicação da fórmula para fazer um treino, tá? Então, eu tenho aqui 4 fatorial, que é o total de elementos, é o meu N, dividido pela diferença. Eu vou escrever aqui, porque justo nesses dois primeiros exercícios, vocês vão perceber o quê? Que o resultado é igual ao agrupamento que está sendo pedido. Então, 4 fatorial dividido pela diferença. Então, vai ser 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Eu posso fazer direto essa conta, não preciso fazer a subtração. Já posso montar 4 sobre 2. Só que eu estou montando aqui, para quem estiver assistindo depois, para entender que não é o 4 e o 2, né? Que por coincidência a diferença deu exatamente o 2. Então, são exercícios ou exemplos, muitas vezes, que confunde o aluno.
Ele acha que é o primeiro e o segundo, e coloca um sobre o outro e resolve. E não é verdade. É que no A e no B vai acontecer isso. Porque no B é 6 por 3, então vai ficar 6 fatorial e a diferença vai dar o próprio 3. A gente vai ver que no C já não acontece. O 8 e a diferença é 6. Então vai ficar 8 sobre 6. Então, às vezes, quem está vendo a resolução, primeiro acha que é pegar o primeiro e dividir pelo segundo, e não é. Tem que fazer a diferença. É que, por coincidência, o resultado da diferença deu o segundo termo, que aqui é do agrupamento. Bom, 4 fatorial sobre 2 fatorial, a gente desmembra 4, 3 e 2. Não teria necessidade de fazer o 2, né, porque já vai dividir pelo 2 de baixo, mas para quem está estudando é melhor entender o processo completo, né? Então, eu sei que esse 2 e esse 2 vão cancelar. Então, 4 vezes 3, 12, como eu já tinha falado anteriormente, o resultado. Né? Porque pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai lá. Quantas possibilidades eu tenho de colocar no primeiro membro? 4 possibilidades. Como não tem repetição, quantos sobram para o segundo? 3. E aí, 4 vezes 3, 12. Ok? De novo, nós estamos praticando a aplicação da fórmula, tá? Item B, como eu disse, dá essa falsa impressão de que é o 6 e o 3. Né? Então, eu quero fazer um arranjo aqui. Quero fazer trios. Tenho 6 alunos e quero fazer trios. Quantos trios eu consigo formar? Aqui é numérico, tá? Mas lá depois vão ter os problemas, os exercícios, aí vai ter sempre uma historinha. Tenho 6 atletas e quero fazer trios. Quantos trios eu consigo formar? Então, aqui eu tenho 6 fatorial. Como eu disse, o resultado da diferença vai dar 3. E aí dá essa falsa impressão de que é só pegar o 6 e o 3 aqui. Não é isso. Existe a diferença aqui. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Eu não precisaria colocar, porque a gente já sabe que vai cancelar. Novo, mas eu estou colocando por questão de estudar, depois saber de onde está. Né? De repente alguém vai assistir e falar, mas sumiu 3, por quê? Ele vai ser cancelado, né? 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. Ok? Bom, item C, que agora sim dá para a gente perceber bem a diferença. Eu vou fazer um arranjo de 8 tomados 2 a 2. Então, vai ser 8 fatorial pela diferença de 8 menos 2. Então, eu vou ter 8 fatorial sobre 6 fatorial. 8 sobre 6. 8, 7, 6, né? E o 6 vai cancelar com 6. Oito vezes 7, 56. Ok. Resolvido A, B, C, eu vou pular para o G. Vou explicar o porquê daqui a pouquinho. Vou fazer o G, que é também um arranjo de 8 tomado 5 a 5. Um 8 pior que o outro, né? 8 tomado 5 a 5. Então, a 8 fatorial pela diferença, que é 3, né? 8 menos 5.
E aí tem que fazer a continha. Tá difícil escrever 8 hoje. 8 sobre 3. 8, 7, 6. 5, 4, 3. A gente cancelar com 3 aqui. Então, a gente vai ter que 8 vezes 7, 56. 6 vezes 5 é 30. 0, 18. 0, 18, desculpa. 16 vezes 4. 0, 32. 27. E 6. 6.720. Então, aqui, 6.720. Qualquer coisa daquela conferida aí, tá, gente? Então, fiz o A, o B, o C e o G, tá? Vamos pegar o restante aqui, eu vou passar uma tela para frente. A gente vai fazer o 27. Bom, a G eu já fiz. Vou tirar ela daqui, então. Eu deixei essas 4 porque eu quero aproveitar e fazer uma explicação para generalizar esses arranjos, tá? Então, a gente vai generalizá-los. Então, eu tenho um arranjo de 4 elementos tomados 4 a 4. Então, eu tenho um arranjo de 4 a 4. É exatamente a mesma coisa que os anteriores, tá? Eu só quero resolver e mostrar quando a quantidade de elementos que eu tenho é igual ao tipo de agrupamento que eu quero fazer. Então, eu tenho 4 pessoas para agrupá-las de 4 em 4. Como fica? Então, eu vou ter aqui 4 fatorial dividido por 4 menos 4 fatorial. Então, eu vou ter aqui 4 fatorial dividido por 4 menos 4 é 0. 0 fatorial. Então, eu tenho que lembrar que não é uma divisão por zero. Por quê? Uma divisão por zero não existe, tá? Então, agora o zero fatorial existe. E o zero fatorial, lá na convenção, quando eu apresentei na aula de fatorial, eu falei que zero fatorial é igual a 1 por convenção. Então, eu sei que a resposta aqui vai ser 4 fatorial dividido por 1. E é o próprio 4 fatorial. E aí, a gente sabe que 4 fatorial é 24, né? Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vou colocar ele aqui só para facilitar para vocês. O que eu quero mostrar é que quando o total de elementos e o agrupamento é igual, vamos generalizar aqui com N e N, quer dizer, esses dois elementos são iguais,
Então, eu tenho que n fatorial sobre a diferença entre eles, n menos n. Isso vai dar n fatorial sobre 0. Isso é uma questão óbvia, né? Se eles são iguais, então embaixo sempre vai dar 0. Então, o que eu tenho é que o resultado disso vai ser n fatorial. Então, se é 4 tomado 4 a 4, a resposta é 4 fatorial. Se é n tomado n é n fatorial. Então, se ele for 7 tomado 7 a 7, a resposta eu já sei que é 7 fatorial. Então, eu não preciso ficar fazendo toda a continha de divisão, subtração, para descobrir qual é a resposta. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, toda vez que o total de elementos é igual ao agrupamento que eu quero fazer, a resposta é esse número fatorial. Ok? Então, essa é a primeira informação que eu quero passar para vocês. A outra é referente ao 5,1 aqui. Então, eu tenho lá um arranjo de 5 tomados 1 a 1. Então, fazendo a conta, eu tenho 5 fatorial dividido pela diferença. Então, eu vou ter 5 menos 1 fatorial. 5 menos 1 é 4. Então, eu tenho 5 fatorial dividido por 4 fatorial. Resolvendo, então, tenho 5 vezes 4 fatorial, que vai ser cancelado com 4 fatorial do denominador. Esse 4 mais 4. E a resposta é 5. Bom, se eu tenho 5 elementos e vou fazer agrupamentos de 1, é porque a resposta só pode ser 5. Porque eu vou fazer cada um de vocês apenas uma vez, vai estar sozinho. Então, tem 5 elementos para fazer agrupamento de 1. Então, o primeiro elemento, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto, né? Então, generalizando isso também, né, para um número de elementos aí n, não importa quanto seja, só para vocês visualizarem que vai dar o n, né, que vai dar o número daqui. Então, n fatorial dividido pela diferença, n menos 1. Isso fatorial. Vou desenvolver em cima, vai ficar n vezes n menos 1 fatorial, que eu vou cancelar com n fatorial do denominador. N menos 1 fatorial do denominador, cancelando aqui, a resposta é n. Então, de novo, eu estou generalizando, né? O que eu fiz aqui, deixa eu gravar aqui, o que eu fiz aqui foi generalizar para quando é igual. E aqui eu estou generalizando agora para quando é tomado 1 a 1. Toda vez que for tomado 1 a 1, é o próprio valor. Então, se é 5 tomado 1 a 1, é 5. Se é 10 tomado 1 a 1, é 10. Se é 1000 tomado 1 a 1, é 1000. Ok? Então, isso não vai mudar. Então, você não precisa fazer toda a conta. Se você lembrar dessa regra, você já sabe qual é o resultado. Ok? Agora, vamos pegar aqui esses dois. O F. O F fala o seguinte: eu tenho um arranjo de 7 elementos tomados 0 a 0. Mas se eu estou fazendo um agrupamento, como ele pode ser 0? Vamos ver o que vai acontecer. Então, eu tenho 7 fatorial dividido pela diferença. 7 menos 0.
Então, eu vou ter que 7 fatorial dividido por 7 fatorial. 7 menos 0 é 7. Toda vez que eu divido duas coisas iguais, a resposta é 1. Bom, se eu tenho 7 elementos, eu não vou fazer agrupamento, é porque só tenho aquele agrupamento dos 7 elementos que eu tomei, ok? Essa é a intenção desse enunciado. Quer dizer, eu não vou agrupar, mas eu tenho um grupo já. Então, se eu tenho 7 elementos, eles já são um grupo. Desculpa, eles já são um agrupamento. Então, eu tenho um único agrupamento quando eu não quero fazer agrupamento nenhum. É até estranho de falar isso, mas essa é a intenção. E quando eu vou fazer o N00 que ele pede, na realidade é o que eu tenho generalizado nos anteriores, né? Se eu tenho um número de elementos tomado 0 a 0, então vai ser esse número de elementos pela diferença, n menos 0, que dá o próprio n, né, fatorial aqui. Então, se eu tenho um n fatorial dividido por um n fatorial, quer dizer, toda vez que eu divido coisas iguais, o resultado é 1. Então, não importa quantos elementos você tenha. Se você não for fazer agrupamento, o resultado é 1, que são os elementos que você já tem. Tudo bem? Então, nós temos aí 3 generalizações. Quando os dois são iguais, dá n fatorial. Quando o agrupamento é de 1, ele dá n. E toda vez que eu não fizer agrupamento, né, for 0, o resultado é 1. Então, são coisas que vocês não precisam resolver se vocês lembrarem. Na hora que aparecer, você apenas pode fazer a conta direta. Tá bem? O exercício 27, está aparecendo aí para vocês, é uma equação e ele quer saber o valor de x. Bom, nessa equação, nós temos um arranjo de x menos 1. X menos 1 é o total de elementos, tomados de 2 em 2. Então, é um arranjo. Deixa eu montar direto aqui. Um arranjo de x menos 1 fatorial. Então, o meu n é x menos 1, dividido pela diferença. Então, vai ficar x menos 1 menos 2, que é o agrupamento que eu quero. E ele dá aqui, esse resultado dá 30. Na verdade, o que eu tenho é um arranjo de alguma coisa tomada 2 a 2 e dá 30. E ele quer saber o que é essa alguma coisa aqui. Quantos elementos eu tenho? Só que esses elementos estão numa expressão de x menos 1, tá? Eu preciso descobrir quanto é esse x. É isso que ele está me pedindo aqui, tá bom? Então, mas eu estou usando a fórmula n fatorial, então x menos 1 fatorial, dividido por n menos p, x menos 1 menos 2. Então, o que eu tenho agora é que x menos 1 fatorial dividido por x menos 3 fatorial. Isso vai dar 30. Bom, da mesma maneira que a gente já desenvolveu anteriormente um n, eu faço a mesma coisa com x. Mas quem eu desenvolvo aqui para poder fazer cancelamento? Lembra da técnica que eu falei? Escolhe um número e vê quem é maior para desenvolver.
Então, se eu usar o 5, 5 menos 1 é 4, 5 menos 3 é 2, quer dizer que o numerador é maior. Então, o numerador que eu vou desenvolver. Então, eu tenho x menos 1. A gente vai diminuindo uma unidade, né? Então, x menos 1 menos 1, x menos 2, tirar 1, x menos 3. Cheguei onde eu queria para poder fazer o cancelamento. Então, eu vou parar no fatorial nesse desenvolvimento. Eu tenho x menos 3 aqui no denominador. E tudo isso igual a 30. Bom, cancelo. Né? Divisão de iguais dá 1. E aí sobrou x menos 1 vezes x menos 2 igual a 30. O que eu vou ter que fazer é desenvolver isso, né? Eu vou fazer a distributiva aqui, né? O x com x, x com menos 2, menos 1 com x, menos 1 com menos 2. Eu vou ter x quadrado menos 2x menos x mais 2, regrinha de sinal aqui, ó, x quadrado menos 2x menos x, menos e menos mais 2. O 30 eu já vou passar primeiro termo, primeiro membro, desculpa, igual a 30 negativo, né? Troca sinal. Vou reescrever essa equação lá em cima, tá? Então, escrevendo ela agora, vai ficar x ao quadrado menos 2 menos 1 menos 3x e 2 menos 30 menos 28 igual a zero. Então, tem uma equação de segundo grau aqui. E agora tem que resolver essa equação, né? Vou usar o discriminante, delta, vou escrever aqui, b ao quadrado, menos 4ac. E eu vou substituir os valores. Meu a vale 1, meu b vale menos 3, e meu c vale menos 28. Vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 28. Menos 28. Então, meu discriminante, né, meu delta, é igual a 9, menos 3 ao quadrado, é menos 3 vezes menos 3, que dá mais 9. Menos e menos dá mais, na multiplicação, né? 4 vezes 1 é 4, vezes 28 dá 56.112. Então, meu discriminante é 121. 121, valor positivo, vai encontrar duas raízes, né? E elas vão ser diferentes, ser distintas. Então, a gente vai usar Bhaskara, x igual menos b, mais ou menos raiz de delta. Estou fazendo passo a passo nesse momento, depois os demais eu já não vou fazer, tá? Isso aqui é só para relembrar. 2 vezes a. Então, meu x vai ser menos b. Então, menos 3, mais ou menos a raiz de 121. Dividido por 2 vezes a, que é 2. Porque 2 vezes 1. Vou pegar aqui por lado. Bom, então meu x vai ser
Menos e menos mais, então vai ser 3, mais ou menos. Raiz de 121 é 11, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, eu vou encontrar duas raízes. É o meu x1, ou x'. Então, 3 mais 11 dá 8. Dividido por... Perdão. Já estou pensando lá na frente. 3 mais 11 é 14. Dividido por 2 vai dar 7. E x duas linhas, ou x do 2. 3 menos 11, que dá menos 8, por 2, vai dar menos 4. E aí você tem que dar a sua solução, né? Qual é a solução do seu problema? Quanto vai valer o seu x? E essa é a questão. 7 menos 4 são soluções da equação de segundo grau, ok? A equação de segundo grau tem soluções 7 menos 4. Mas o meu problema está aqui na frente. Meu problema é um arranjo de x menos 1 tomado 2 a 2, que tem que dar 30. Então, eu tenho que substituir os valores de x lá no meu arranjo e verificar se o resultado vai dar 30. Bom, se eu substituir 7 no lugar de x, vai ficar 7 menos 1, vai dar 6. Né? Então, eu vou colocar aqui na frente só para vocês visualizarem. Seria um arranjo de 6 tomados 2 a 2. Porque seria 7 menos 1 tomados 2 a 2. Então, meu 7 vira 6, porque x menos 1. 2 a 2 vai ficar 6 fatorial dividido por 4 fatorial. Por que por 4? Porque a diferença de 6 menos 2. Então, eu tenho aqui 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial, que vai cancelar. E 6 vezes 5 é 30. Exatamente o resultado que dá lá. Então, 7 é a solução do meu problema. Por que o menos 4 não? A gente fala que ele não convém. Porque se eu colocar menos 4 no lugar de x, vai ficar menos 5 no valor de n. Então, menos 5 para n, que vai ser fatorial, a gente também tem lá na definição inicial que não existe um n negativo. Meu n, que é o total de elementos, no caso aqui, ele tem que ser maior ou igual a 1. Então, não tem como ele dar negativo. Então, menos 4 ele é a solução da equação, né, de segundo grau, mas não da equação de arranjo que foi dada. Tudo bem? Responda no caderno as questões. Quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados pelos dígitos 4, 5, 6, 7 e 8? E quantos desses números formados são ímpares? Bom, de novo, arranjo ou princípio multiplicativo, né, o princípio fundamental da contagem, é a mesma coisa, tá bem? Eu vou usar aqui os quadrinhos e depois eu vou montar em arranjo para vocês visualizarem. Eu sempre uso os quadrinhos para facilitar. O teclado desconectado aí não consigo fazer.
Deixa aqui. Bom, quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 4, 5, 6, 7 e 8? Eu tenho 5 elementos para colocar na primeira casa. Dos 5, como são distintos, sobram 4 para a segunda, sobram 3 para a terceira, sobram 2 para a quarta, né? E aí você vai multiplicar. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. A gente faz isso, desculpa, lá no princípio fundamental da contagem. Né? E agora, com arranjo, como funciona? Um arranjo, eu vou ver aqui, eu tenho 5 elementos para tomar de 4 em 4. 5 elementos e eu quero formar números de 4 algarismos. Então, 5, 4 a 4. Então, vou ter 5 fatorial. Como eu disse anteriormente, agora a gente vai fazer direto. Então, eu tenho 5 menos 4 dá 1 fatorial. E 5 fatorial sobre 1 fatorial é a mesma coisa que 5 fatorial. E 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que é a mesma coisa que está aqui em cima, 120. Tá? Deixa eu montar aqui para quem está estudando. 5, 4, 3, 2 e 1. E aqui seria 1, né? Só para deixar. Então, tem 120. Então, como eu disse anteriormente, se você vai montar os quadrinhos, os risquinhos, né? Você pode fazer risco, tem 4 riscos aqui, 5 possibilidades, 4, 3, 2, 1, não tem problema, do jeito que você fizer vai dar certo, tá bom? Então, esse é o nosso item A. Item B. Quantos desses números formados são ímpares? Agora eu tenho que pensar em restrição. Desses 120, não são todos que eu quero. Então, agora eu vou pegar o quadrinho de novo aqui. Usando 4, 5, 6 e 7, quantos desses números formados são ímpares, quer dizer, de 4 algarismos? Então, se a gente for ver, eu tenho o 5 e o 7, que são ímpares. Logo, nessa casa, sobram 2 valores que podem ser. Ou vai ter final 5, ou vai ter final 7. Então, desses 5 valores, um deles está aqui. Então, sobram 4 possibilidades para esse. 3 possibilidades para esse. E 2 possibilidades para esse. Eu vou ter 4 vezes 3, 12, 24, 48. Então, aqui eu tinha 120 números, né? Não escrevi. E aqui eu vou ter 48 números. Então, eu posso usar arranjo, eu posso usar princípio fundamental, posso mesclar os dois, não faz diferença. O resultado vai ser sempre o mesmo, tá ok? Oi. Oi? Podia explicar de novo, porque eu me perdi. No qual? No de cima ou no de baixo? No de baixo, no B. Depois que No você B? colocou
que tem duas possibilidades no final. Tá. Eu quero números ímpares. Os números ímpares, eles têm a unidade, né? Na casa das unidades, um número ímpar. Então, aqui tem que ser um número ímpar. Deixa eu ver aqui. Tem que ser um número ímpar. Dentre os números que ele me deu, quais são, ou melhor dizendo, quantos são ímpares? Eu tenho 5 e tenho 7. Então, dos 5 valores, 2 deles são ímpares. Então, eu tenho que começar nessa casa. Deixa eu marcar aqui. Ela é que vai... Deixa eu marcar. Ela que vai definir que ser um número ímpar. Então, aqui eu vou ter final ou 5 ou 7. Se eu vou colocar um dos dois números aqui, eu tenho 5 valores. Sobram 4 para colocar aqui. Dos 4, sobram 3. E dos 3, sobram 2. Tudo bem? Então, eu teria algo assim, ó. Vou escrever numericamente. Vou mudar o tamanho. Tamanho 14, acho. Então, por exemplo, eu quero escrever um número ímpar. Sem repetição, por exemplo, tem que ser 4.587. Ou melhor dizendo, 67. Eu estou pegando dos 5 números que eu tenho, e ele tem que terminar em 7. Ou 4.765. Sempre vai ter que terminar em 7 ou 5. Quando nós montamos os números, né, se a gente fosse pegar na ordem ali, né, porque não pode ter repetição, a gente sabe que vai ser 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 8. E aí eu vou fazendo as trocas, né, que é essa ideia de construção dos números com 4.500. E aí, ó, 4 e o 5 eu fixei. Aí eu vou trocando todos os outros. 76, 4.500, 78. Não tem repetição de número. E eu estou construindo a sequência. E aí eu vou para o 8. 8, 6, 8, 7. Tudo isso começando com 4 e o 5. Aí eu vou fazer o quê? Agora eu vou 4 e o 6. E vou trocar os outros 3, todas as possibilidades. Então, 4, 6, vai ficar 5, 7, 5, 8. Opa! 4, 6, 5, 8. Depois vai ficar 4, 6. Não tem, pode 6, então agora 7, 5, 7, 8. Errado. 7, 8. Depois 4, 6, agora com 8. 8, 5, 8, 7. Então, cada agrupamento de 6, vocês estão vendo? 4, 5, 4, 6, depois vai ser 4, 7, depois 4, 8. Depois eu vou começar com 5. 5, 4, 5, 6, 5, 7, 5, 8. Depois 6, 4, 6, 5, 6, 7, 6, 8. Em todos eles, eu sempre vou acabar fazendo agrupamentos de 6 em 6. Então, na realidade, eu vou estar fazendo 20 agrupamentos desses. Só que eu tenho ímpar aqui, ímpar aqui, ímpar aqui e ímpar aqui. Opa, aqui também tem. Eu tenho 1, 2, 3, tem 4. Nesse aqui eu tenho só 2. Então, cada agrupamento vai ter números ímpares e pares, em quantidades diferentes, muitas vezes. Tá? Dos 120 números que eu vou ter. Agora, quantos tem? Apenas 48. Por quê?
eu tenho duas possibilidades para colocar ímpar aqui. Se eu colocar uma delas, sobram 4. Lembra? Não pode ser igual. Então, se eu colocar o 5 aqui, não pode ter 5 aqui. Então, sobram os outros números para colocar aqui, inclusive o número ímpar. Se a pergunta fosse quantos são pares, aqui você colocaria 3. São 3 possibilidades de pares: 4, 6 e 8. Logo, se você colocar um aqui, aqui é 4, 3 e 2. Isso aqui não vai mudar. Aqui, a partir do momento que você fixou um número aqui, lembre, não há 2. São 2 possibilidades de número, tá? É um número que está aqui que tem 2 possibilidades, tá bom? Um número aqui com 2 possibilidades. E aí sobram 4 para você fazer 3. Então, 4, 3 a 3 aqui, né? Seria um arranjo de 4 elementos, 3 a 3. Então, aqui você tem 2 possibilidades, você multiplica por 2. E aí você vai achar os 48. Se fossem aqui pares, seriam 3 possibilidades. Ia ser 3 vezes um arranjo de 4, 3 a 3. 4 elementos para 3 casas. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, professor. Nada. O exercício 30, ele é bem mais simples, né? De quantas maneiras podemos escolher um pivô e um ala em um grupo de 12 jogadores de basquete? Tá, eu não preciso saber quantos jogadores tem no time de basquete, porque ele especificou que eu quero apenas 2 posições. Então, eu tenho 12 jogadores no grupo para fazer essas 2 posições. Então, eu tenho um arranjo de 12 tomados de 2 em 2. Então, 12 fatorial dividido por 12 menos 2, 10. Lembra, estou fazendo direto, tá bom? Não estou montando a subtração. Então, vou fazer 12 vezes 11 vezes 10, que vai cancelar o fatorial de baixo, né? Eu parei no 10 fatorial aqui, porque me interessa. E o 10 fatorial daqui, que eu vou cancelar. Então, vai ficar 12 vezes 11, dá 120, 132. Eu tenho 132 maneiras diferentes de escolher entre as 12 jogadoras, eu falei jogadores, desculpa, entre as 12 jogadoras, uma pivô e uma ala. Tá bem? Então, esse é um exercício 30. Bem direto, bem tranquilo. Exercício 31. Vou colocar um pouquinho para lá. Aqueles. Exercício 31. Eu tenho os algarismos, então ele já fixou quais algarismos eu vou usar. Se você observar nos exercícios de princípio fundamental que a gente já fez, ele é parecido, não, ele é idêntico ao que a gente já fez, só que agora a gente vai fazer por arranjo, ok? Então, eu quero quantos números de 3 algarismos distintos eu consigo escrever. Então, eu quero fazer um arranjo de quantos elementos? 9 elementos, né? Porque vai de 1 a 9. Tomados de quantos? De 3 em 3 algarismos. Se você fizer lá os quadrinhos e montar, vai dar exatamente a mesma coisa. Bem, a gente está só fazendo na prática do arranjo. Então, eu tenho 9 fatorial
dividido por 6 fatorial, que é a diferença de 9 menos 3. E aí é fazer conta. 9, 8, 7. E aí eu vou parar no 6, que é o que me interessa. Às vezes o número sai tão certinho, mas tem horas que ele dá trabalho. É um 6 pequeno, um 6 grande. Bom, vou cancelar. 9 vezes 8, 7, 2, por 7, 14, 50, 504. Então, vou colocar aqui 504. Então, eu consigo escrever 504 números de 3 algarismos com esses 9 elementos sem repetir. Quantos números de 4 algarismos distintos que terminem com 7? Vamos lá. Agora eu vou fazer o quadrinho para facilitar a visualização, tá? Estou fazendo vários aqui porque a gente vai usar mais. Depois a gente vai usar. E eu vou deixar eles aqui. Bom, nesse caso aqui a gente vai usar 4. Então, o nosso item B. Quantos números de 4 algarismos distintos que terminem por 7? Então, aqui, a casa, né, dos 7, perdão, a casa das unidades é fixa, não vai mudar. Então, aqui, não tem o que fazer. Só tem uma possibilidade, ok? Você não vai mexer nela. Agora, quantos números sobram para eu fazer um arranjo nessas 3 que sobraram? Então, eu vou ter que fazer um arranjo de 8 elementos, visto que o 7 ele é fixo, então eu tenho 9 valores, vão sobrar 8 valores para fazer 3 casas. Então, um agrupamento aqui vai ser de 3 em 3. Então, eu tenho 8 valores para colocar na primeira, 7 na segunda, 6 na terceira. Lembrando que esse 7 é um número 7, né? É uma possibilidade só. Bom, então vai ficar um 8, 3 a 3, é um 8 fatorial pela diferença que é 3. Perdão. Pela diferença que é 5. Oito menos 3. Vai ficar 8 vezes 7 vezes 6. Como eu disse, que ficaria ali, né, nos quadrinhos, que é 5 dividido por 5, que vai cancelar. Então, seria 8 vezes 7, 56. Com 6, 36, 30, 33. 336 números. Então, existirão, com 4 algarismos, 336 números terminados em 7. Ok?
Agora, item C. O item C fala assim, quantos números de 7 algarismos? Então, vamos pegar aqui, colocar ele para cá e já apago. Três, 6, 7. Então, quantos números de 7 algarismos distintos que iniciem por 3? Então, aqui é 3. E terminem com 8. Vai terminar com 8. Então, vamos lembrar que o 3 é fixo, o 8 é fixo, e esses eu não posso mexer. Então, novo aqui. Eu tenho uma possibilidade aqui, que é só o 3. Eu também fixo aqui com uma única possibilidade, que é o 8. A gente faz isso com letras também, com palavras, né? Então, iniciados por C, terminados por O, coisas desse tipo, tá? Vamos um pouquinho mais para baixo. Então, quantos números de 7 algarismos distintos eu consigo formar? Bom, se eu fixei um número aqui na primeira casa e um número na última casa, o que eu vou ter agora dos 9 valores, né, dos 9 elementos, 2 são fixos, sobram 7. Então, vou ter que fazer um arranjo de 7 elementos tomados 2, 4, 5. 5 casas. Porque sobraram 7 números para eu fazer o arranjo aqui, fazer essas trocas. Então, vai ficar 7 fatorial dividido pela diferença, que é 2 fatorial. E aí fazer conta. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 2, cancelar. E aí fazer conta, gente. 42 vezes 20, né, de 5 vezes 4, dá 4, dá 8. 840 por 3, 12, 24, 25. 2.520. Continuidade agora com 31D. Nós fizemos 31A, B, o C, e agora o 31D. Deixa eu organizar aqui. Então, ele diz algarismos distintos. Podemos escrever com os algarismos 5 e 6 sempre juntos e nessa ordem. Mas eu tenho que lembrar que lá no enunciado, eu tenho que considerar os algarismos a serem usados de 1 a 9. Então, eu tenho 9 algarismos para serem utilizados, e ele coloca aqui para que eu use esses algarismos formando números de 7, algarismos diferentes, escrevendo de tal maneira que o 5 e o 6 sempre estejam juntos e nessa ordem. Então, o que eu vou ter é o seguinte, o 5 e o 6 vão estar nessa posição, né, como o primeiro e segundo. Então, eles estão juntos e na ordem que foi dada, 5 e 6. Ele pode estar, ou melhor, eles podem estar no segundo e no terceiro, ou no terceiro e no quarto e quinto, no quinto e sexto, ou no sexto e no sétimo. Essas são as possíveis posições, vou até marcar aqui, que o 5 e o 6 podem estar juntos e nessa ordem,
quando eu escrevo números de 7 algarismos. Lembre que o número de 7 algarismos é na casa dos milhões, né? Então, eu tenho aqui milhares, milhões, perdão, na casa dos bilhões. 1000, milhão, bilhão. Perdão, milhão. Nossa, deu uma viajada aqui. Na casa dos milhões. Então, aqui vai ser os 5 milhões e 600 e alguma coisa mil. Aqui ele já é 560 mil. Aqui ele já é 56 mil. Que é 5.600, 560 e 56. Então, são essas as posições que esses dois números podem estar em qualquer uma dessas 7 condições. Bom, esses dois números estão fixos. Então, agora o que eu vou ter, eu vou escrever aqui com caneta de texto. Um arranjo. Eu vou ter que escrever à mão mesmo. Um arranjo. Eu tenho 9 algarismos. 9 algarismos. Eu estou usando 2. Eles são fixos. Sobram 7. Então, eu tenho 7 algarismos dos 9 que eu tenho para usar, porque os 5 e 6 são fixos, ó. 5 e 6 sempre juntos e nessa ordem. Só que eu vou tomar esses 7 números, quer dizer, o total de valores, para 5 posições. Se você fizer pelo princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem, dá também. 7, 6, 5, 4, 3, né? Em todos eles. Mas a gente está fazendo a questão do arranjo, então eu tenho 7 algarismos para 5 casas. Então eu vou ter um 7 fatorial dividido pela diferença de 7 e 5. Então, 7 menos 5, 2. Quando eu resolver isso, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Não precisaria do 2, né? A gente vai colocar aqui só para lembrar que tem que simplificar aqui. Por 2. Cancela esse 2 com esse 2. E aí é uma questão de multiplicação. 7 vezes 6 é 42. 5 vezes 4 é 20. Então dá 0. Dá 4. Dá 8. E aí o resultado multiplica por 3. 0. 12. Aí 1. 24. 25. 1520. Que é exatamente o que a gente já tinha feito aqui, ó. Então, no exercício C, ele já pediu para resolver um arranjo de 7, 5 a 5. A gente já tinha feito. Então, se eu tenho um exercício pronto, eu não precisaria fazer novamente. É só para a gente rever aqui. Então, 2.520. Só que esse 2.520 vai acontecer quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, eu vou ter, nessa conta toda, 6 vezes um arranjo de 7 tomado 5 a 5. Então, eu tenho 6 vezes 2.520. 520.
ok? Então, eu não vou precisar fazer cada um, tá? Ah, mas eu tenho um antes de 56, depois de 56, não importa. Eu tenho 5 casas a serem preenchidas e tenho 7 números, ok? De novo, se você fizer princípio fundamental, vai dar certo. Aqui eu vou fazer a conta, vai dar 6 vezes 0 é 0, vai dar 12, 30 vai dar 31, vai dar 12 e 3, 15. 15.120 números. Acredito que esteja certa a minha conta aí. Se estiver errado, vocês me avisam. Então, 6 vezes 2, 520, 15.120. Se o exercício dissesse, deixa eu só puxar aqui, que 5 e 6 sempre juntos, mas não falasse sobre ordem, quer dizer que os 6 e 5 também estariam juntos. Então, ele poderia estar ao contrário. Aí você faz o exercício com ele fixo, chega na resposta e o resultado você multiplica por 2. Porque daí você vai ter o 6 e 5 em todas as posições. Quer dizer, eles vão continuar juntos. Mas isso se ele não falasse sobre ordem, ok? Então, esse é o exercício 31, item D. Ok? Bom, agora a gente vai para o exercício... Deixa eu ver, tá aqui o 32. Aqui em cima. O 32, ele é bem simples, direto. Eu tenho um sofá, esse sofá tem 4 lugares, né? Então, há lugares para 4 pessoas. Então, tem 4 lugares. De quantas maneiras diferentes podemos sentar 6 pessoas? Então, chegou na sua casa, tem um sofá, ele tem 4 lugares ali, e tinham 6 pessoas. De quantas maneiras diferentes eu consigo colocar essas 6 pessoas sentadas? Então, é um arranjo total de elementos. São 6, e eu quero agrupar como? De 4 em 4. Então, arranjo de 6, 4 a 4. 6 fatorial dividido por 6 menos 4, que é 2. Então, eu lembrei a diferença. Então, eu vou ter aqui 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. De novo, é opcional colocar o 2. Estou colocando o 2 aqui mais para na hora de estudar. Então, eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Então, no total, eu tenho 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360 maneiras de colocar 6 pessoas num sofá de 4 lugares. Muito bem. Depois do 32, vamos para o 33. 33. Um estudante tem 6 lápis de cores diferentes. De quantas maneiras ele poderá pintar os estados da região sudeste do Brasil? Olha que legal. Ele te deu quem são os estados da região sudeste, então você não precisa saber. Olha que beleza. Pensou se você tivesse que saber de cabeça? Que dificuldade seria? Espero que não seja, né, gente? Então, eu tenho aqui São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. Então, ele tem 6 lápis coloridos para pintar 4 estados, que são os 4 estados da região sudeste. Então, eu vou ter um arranjo. Deixa eu trocar o tamanho.
vai ter um arranjo de 6, 4 a 4. E por um acaso você acabou de resolver esse exercício? Opa, peguei errado aqui. Aqui, ó. No sofá, com 6 pessoas. Agora são 6 lápis para 4 estados. Vocês vão ver que sempre muda a história, né? A maneira de calcular, até os valores às vezes podem se repetir. Mas, se eu já fiz, não vou fazer novamente, tá bom? A gente já sabe que são 320 maneiras. Ok? A gente vai economizar no tempo. Lembra que eu escrevo com o mouse, então às vezes sai mal escrito. Vou fazer uma separação aqui. O que eu fiz com números acontece também com letras. O processo é exatamente o mesmo, tá? Então vamos lá. 34. Quantos anagramas? Então vamos lembrar o que é anagrama. Anagrama é uma troca de posição de letras que formam uma nova palavra que tem ou não sentido. Então, os anagramas, nós vamos fazer o quê? A permutação, que é a troca das letras de posição, de tal maneira que vão formar novas palavras, mas não necessariamente tem sentido. Tá bem? Então, quantos anagramas eu consigo formar com as letras da palavra filho? A gente já viu o anagrama. Anagrama é uma permutação, né? Tem que observar se tem repetição. Se não tem repetição, o que acontece? É só fazer ela fatorial, não é isso? Então, é uma permutação de 5. Então, é 5 fatorial. A palavra filho tem 5 letras. E aí vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5, 4, 3, 2 e 1. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Tá, mas a gente está falando de arranjo e resolvemos por permutação. O que acontece? Se você lembrar, lá nos exercícios anteriores, acho que no 27, que é o primeiro, deixa eu conferir aqui, perdão, no 25, nós falamos sobre isso no item D, quando o arranjo é de valores iguais. O que eu tenho? Eu tenho a palavra filho, que tem 5 letras, e quero fazer um arranjo de 5 letras em 5 posições. Então, um arranjo de 5 tomado de 5 a 5, nós vimos que quando os dois são iguais, a resposta é o n fatorial, quer dizer, o 5 fatorial. Mas vamos relembrar aqui. 5 fatorial, pela diferença, 5 menos 5 é 0, só que 0 fatorial é 1, né, por convenção. Então, a resposta aqui é 5 fatorial, porque aqui embaixo vai ser 1, né? Seria por 1. Então, no caso de serem iguais, vocês viram que eu posso fazer por permutação ou por arranjo, tá? O resultado vai ser o mesmo. Então, 120 anagramas também. Então, nós estamos estudando arranjo, mas como arranjo é princípio fundamental da contagem, e lá a gente vê permutação, então eu posso usar a ideia também.
Lembre, a palavra filho não tem repetição de letras, por isso que eu consigo fazer essa construção. B. Quantas palavras de 4 letras distintas é possível formar com as letras da palavra filho? Bom, eu tenho 5 letras e quero formar palavras de 4 letras. Então, vou fazer um arranjo de 5, 4 a 4. 5 fatorial pela diferença. 5 menos 4, 1. 1 fatorial. Então, 5 fatorial, são 5 letras. E eu quero escrever palavras distintas de 4 letras. Então, tenho 5 letras e quero usar em 4 posições, de 4 em 4. 5 fatorial e a diferença 5 menos 4 é 1. 1 fatorial é 1. E 5 fatorial a gente já acabou de fazer. Então, eu também consigo fazer 120 palavras de 4 letras distintas. C. Agora ele fala assim, quantas dessas palavras de 4 letras, quer dizer, dessas 120, começam com O? Então, agora eu vou usar de novo os quadrinhos para visualizar o que ele está pedindo para fazer. Deixa aqui do lado, se precisar. Então, ele fala assim, item C. Quantas palavras de 4 letras, então 4 posições, começam pela letra O? Então, observem que a gente está fixando uma letra. Então, está fixando uma letra aqui. Então, eu tenho uma letra numa posição. Sobram quantas para serem trabalhadas? 3 letras. De quantas letras no total? De 5 letras. A palavra filho tem 5 letras, então eu vou fazer um arranjo de 5 letras, mas opa, eu já usei o O, então não são mais 5 letras. Então a palavra filho, eu fixei o O, sobraram 4 letras para usar. Em quantas posições? Em 3 posições. Então tem que estar atento a isso. A palavra filho tem 5, só que a partir do momento que eu fixei uma letra, eu já não tenho mais as 5 para utilizar. Então, sobraram das 5, 4 para ser usadas em 3 posições. Então, eu vou ter aqui 4 fatorial pela diferença de 4 menos 3, que dá 1. 1 fatorial é 1. Então, eu vou ter 4 fatorial aqui. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tem alguns que até colocam assim, 1 fatorial, 1 fatorial embaixo e cancela, mas como é multiplicação e multiplicar por 1 é o próprio valor, não tem necessidade, tá? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, eu consigo 24 palavras, né, 24 anagramas começados pela letra O. Agora, quantas dessas palavras de 4 letras terminam por FI? Vamos usar o quadrinho aqui para ajudar na visualização. Item D. Então, essas palavras vão terminar em FI. Então, vai ser alguma coisa FI. Então, eu vou ter que pensar aqui, ó.
que sobrou. Lembrar que o φ é fixo, não sai. Então, essas duas letras aqui vão ficar fixas. Então, eu vou ter um arranjo de 5 letras. Só que não. Dessas 5, 2 já estão sendo usadas. Elas estão fixas aqui. Sobraram 3. Para quantas casas? Para 2 casas. Então, eu vou ter um arranjo de 3, 2 a 2. Então, esse 3 fatorial dividido pela diferença de 3 menos 2, que também é 1. Então, eu vou ter 3 fatorial apenas. 3, 2, 1. Então, eu vou ter 6 palavras, ou 6 anagramas, terminados com FI. Né? Então, provavelmente vai ser aqui LH, LO, HL, HO, OL e OH. Tá? Eu vou trocar as 3 nessas duas posições. Ok? E a última aqui, eu vou fazer aqui embaixo mesmo do item E. Ele fala assim, quantas palavras de 4 letras contém a letra I? Melhor, eu vou tirar ela daqui, que eu vou ter que precisar de mais espaço. Aqui embaixo. Quantas palavras de 4 letras contém a letra I? Bom, vou desenhar. Como eu digo para vocês, vamos desenhar. Bom, 4 letras que contêm um I. O I pode estar na primeira, o I pode estar na segunda, na terceira ou na quarta posição. Essas são as posições que o I pode estar. Qualquer uma dessas. Ok? Bom, se o I vai ser fixo numa posição, das 5 letras, sobram 4 letras. Então, eu tenho um arranjo de 4 letras para 3 posições. Ele pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro ou pode ser o quarto. Ele fala que contém um I, não fala a posição. Só que a gente acabou de fazer aqui com o O, quando você fixa uma letra numa posição, né? 4, 3, 3 dá 24. Então, a gente já sabe que isso aqui é 24. E aí é só observar em quantas posições isso acontece. Em 4 posições. Então, vão ser 24 vezes 4. 16, 9. Então, em 96 palavras ou anagramas, isso vai acontecer. Tá ok? Tem aqui as posições que o I vão estar. Esse era o exercício 34. Vamos para 35. Só conferir aqui. 34, 35. Isso. Última questão. Ele me deu os algarismos de 1 a 6. Então, gravem lá. Tenho 6 valores. E a partir desses 6 valores, ele vai fazer as perguntinhas. O esquema é o mesmo de letra, tá? Deixa eu mudar o tamanho aqui. Item A. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Bom, quantos algarismos eu tenho? Tenho 6. De quanto eu quero formar? De 4. Então, é um arranjo de 6 fatorial sobre 2. Observa que o 35
é igual ao exercício do sofá, igual ao exercício de pintar os estados da região sudeste, que eram 6 elementos tomados de 4 a 4, né? Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Professor, Oi, pode falar. boa tarde, que eu cheguei agora há pouco. Eu não peguei direito, por causa que no arranjo 6 por 4 você colocou um 2 ali agora. Porque o arranjo de NPAP é uma fórmula. Então, como eu calculo N fatorial, que é o total de elementos, dividido pela diferença do total pelo agrupamento que eu estou fazendo, tá? Então, é o N fatorial, o total de elementos, dividido por essa diferença. Essa é a fórmula. Por isso que aparece o 2 aqui. Eu estou fazendo por diferença ali. Ok? Entendi, obrigado. Então, agora eu vou aplicar 6 vezes 5, 30, vezes 3, 120, vezes 3, 360. Mas isso a gente já tinha visto lá atrás por 2 vezes o mesmo resultado. Item B. Quantos números e 4 algarismos distintos podemos formar tal que o quinto... que o último algarismo seja sempre 6. Vamos lá para as casinhas para facilitar a visualização. De novo, pode ser risquinho, tá? Eu faço com casinha aqui para facilitar a minha vida só. Se quiser com quadradinho, com risquinho, com bolinha, dá na mesma. Vou deixar aqui já para usar depois. Bom, então, números de 4 algarismos distintos, de tal forma que o último seja sempre 6. Então, aqui na última casa é 6. Lembra lá que eu acabei de falar. Tá fixo aqui, não vai mudar. A gente vai prender ele aqui, não vai poder usar mais. Quantos algarismos eu tenho no total? Eu tenho 6 algarismos. Se um deles vai ficar fixo, sobram 5 para serem utilizados. Em quantas casas? Em 3 casas. O desenho é mais para facilitar a visualização de vocês, tá? Então, eu tenho 5 fatorial, porque eu tenho 5 elementos para fazer conta. E a diferença, 5 menos 3 dá 2. E aí, fazer continha. 5, 4 vezes 3. Novo, a gente vai colocar o 2, mas não teria necessidade, visto que ele vai ser cancelado aqui embaixo, né? Simplifica aqui. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então, vou ter 60 números. Item C. Vou usar os quadrinhos também aqui, facilitar. Ele diz assim: quantos números pares de 4 algarismos distintos eu consigo formar? Quer dizer, quantos números eu consigo colocar aqui dentro? Pares, dentre os algarismos que ele me deu, é o 2, o 4 e o 6. Então, 2, 4 e 6. Então, eu tenho 3 possibilidades de fazer isso aqui, né? Então, para ele ser par, eu tenho 3 situações. Opa, deixa eu fazer aqui. Não, pegou a cor.
eu tenho 3 situações. Aqui, ou vai ser 2, ou vai ser 4, ou vai ser 6. Quer dizer, ele tem 3 possibilidades de ser par. Terminar em 2, terminar em 4 ou terminar em 6. Bom, então quantos números sobram aqui? Então eu tenho um arranjo de 6 valores, sendo que se eu colocar um par aqui, qualquer par aqui, vai sobrar 5 para usar. Então, 5 tomados de 3 a 3. Só que eu vou fazer isso vezes 3. Por que vezes 3? Porque eu vou fazer 5, 3 a 3 com 2, depois com 4, depois com 6. Eu tenho 3 possibilidades aqui. Então, pode terminar em 2, em 4 e 6. E esses outros números que sobraram, eles vão trocando de posição aqui, formando novos números. O 5, 3 a 3, eu acabei de resolver no exercício anterior. São 60 vezes 3. Então, eu tenho 180 números pares. Isso é até lógico e não precisaria nem fazer conta se você observasse o total de números que você consegue construir. Quantos números você consegue construir de 4 algarismos? 360. Se nos números, se nos algarismos que foram dados, 3 deles são pares e 3 são ímpares, obviamente eu consigo fazer metade dos números pares e metade dos números ímpares, né? Que inclusive é o item D. O item D é uma cópia do item C. Exatamente, porque metade. Ok? Então, vou colocar o item D aqui. O que eu vou fazer? Olha só. Vou fazer a cópia. Vendo que eu estou preguiçosinho aqui, né? Só que aqui, ao invés de ser 2, 4 e 6, e aqui ser par, aqui eu vou ter que usar o 1, o 3 e o 5. Quer dizer, eu tenho 3 possibilidades no mesmo arranjo de 5, 3 a 3. E aí, 180 possibilidades de ser ímpares. Se as quantidades fossem diferentes, eu ia ter 2 números pares para usar e 4 ímpares para usar. Normal, faz esse mesmo tipo de conta, só vai mudar aqui, ó. Tá? Tudo bem?